Porque as pesquisas que eu tenho realizado, na parte específica sobre os delegados de Polícia Federal, está no início. O que a gente tem feito esse levantamento de dados e, efetivamente, o que eu tenho já bastante consolidado são os modelos de profissionalização que existem, como que você faz uma carreira mais organizacional dentro do Estado, como você faz uma carreira mais profissional, com um pouco mais de autonomia e um pouco mais de horizontalidade no interior da carreira. Então, em torno desses modelos, e se a carreira se organiza dentro de um modelo mais tecnocrático, dentro de um modelo mais cívico, dentro de um modelo mais democrático, que eu acho que o debate se coloca hoje em dia. Então, eu acho que é nessa área que eu pretendo dar minha contribuição aos delegados de Polícia Federal. Eu acho que esse é o desafio que está colocado para a gente no momento. Realmente nós tentamos obter esses dados, mas os dados estavam sistematizados por outras instituições e não ainda pela nossa. Então, efetivamente, o que eu tenho é uma constituição de dados, que a carreira é uma carreira hoje mais de difícil ingresso, com uma participação feminina em torno de uns 20%, enquanto que em outras carreiras das profissões jurídicas essa participação já está um pouco mais elevada. Então, quais são as características dessa carreira que exigem um determinado tipo de perfil, que não favorece muito a essa abertura, digamos, do ponto de vista de composição social da própria carreira. Então, eu diria que essas são as questões que a gente realmente está levantando e eu não tenho os resultados definitivos ainda para apresentar. Eu diria que cada grupo dentro de uma carreira tem um ideal de carreira. Então, não há em nenhuma carreira consenso sobre como ela deve ser. É sempre um enfrentamento dentro da carreira, uma percepção de qual é a visão hegemônica, qual é a meta que aquele grupo tem como ideal chegar, e as pessoas se mobilizam para chegar nesse ideal. E esse ideal muda de contexto para contexto. Então, é lógico que o ideal dos anos 80 não é o ideal dos anos 2010. Então, isso também é um processo que se altera ao longo do século, eu diria. No início do século XX, o modelo era um modelo de profissionalismo cívico. Hoje se discute muito esse modelo de profissionalismo democrático, que é um profissionalismo que é mais aberto à sociedade de uma maneira geral e menos fechado na ideia de que o profissional é o sagrado e o leigo é o profano, que era mais ou menos como se construía esse modelo, eu diria, no momento que ele foi pensado ao longo do século XX. Ele não é específico desse país, ele é um movimento bastante internacionalizado, e isso é uma evidência muito clara hoje, de que as carreiras são muito internacionalizadas, e elas desenvolvem laços internacionais, e esses laços acabam empoderando grupos no que a gente pode pensar nos países do norte e empoderando os grupos nos países do sul, que têm essas relações imbricadas. Então, em geral, quando o grupo se empodera nos países do norte, aquele mesmo grupo se empodera nos países do sul e o outro vai um pouco encolhendo a sua força. Então, a gente pensa um pouco até que é da própria sociedade, mas é de uma sociedade, digamos, mais globalizada hoje em dia.